Na última live pós-Copom, eu revelei aos meus seguidores a minha nova tese macroeconômica. Eu resolvi trazer para cá também, porque muita gente tem me perguntado e eu não acho que é justo deixar o conteúdo só por lá. Se você me conhece, sabe que as minhas teses macroeconômicas são muito pontuais. É como um sniper. Eu passo meses analisando, aguardando o momento correto e aí eu dou um tiro certeiro. Quem tá comigo no Advisor sabe, já conseguiu bons retornos de curto prazo, 70%, 123% e até 444% em operações únicas. Bom, eu vou deixar aqui o trecho para você ver, vale muito a pena. Marília, como fica a nossa renda fixa posto isso? Como a gente não consegue nem pensar em ciclo de queda, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com juro alto por mais tempo, né? Então, a gente não vai ver no curto prazo grandes ciclos de marcação a mercado, grandes ganhos de marcação a mercado. Isso significa que eu devo ficar no pós-fixado, né? Só no Tesouro Selic para ganhar esse juro de 15? Não. Porque, obviamente, o juro não vai ficar 15 por muito tempo. Afinal, se ficar 15 por muito tempo, o Brasil quebra, né? Então, o juro não pode ficar 15 por muito tempo. Até lá, a renda fixa segue sendo uma boa alocação. Segue sendo... não vai ter marcação ao mercado, mas eu também não vejo a taxa de juros indo muito para cima, né? Porque a gente está vendo já arrefecimento da atividade, arrefecimento da inflação, um Banco Central um pouco mais crível, né? Então também não vejo a taxa de juros com necessidade de subir muito mais, tá? Então a gente vai ter um cenário de taxa de juros alta por mais tempo, sem marcação a mercado, né? Só que a renda fixa segue sendo uma boa alocação porque rende muito, né? Rende muito com risco baixo. Eu prefiro os indexados à inflação, porque se no ano eleitoral o governo acelerar um pouquinho mais os gastos, pelo menos no IPCA+, você já está mais protegido, né? Se a inflação acelerar, você está mais protegido no IPCA+, do que no pré-fixado e no pós-fixado também, por que não? Então eu prefiro o IPCA+. Então, se eu não acho que vai ter uma grande queda das taxas de juros, e como eu falei para vocês, a renda fixa ela é a mãe da bolsa, seria o caso de não investir em bolsa? E a minha visão é que não. Porque eu acho que a gente é uma pequena jabuticaba dentro de um contexto global. E já tivemos várias épocas de governo gastando muito, de risco fiscal e tal, e mesmo assim as coisas foram boas, porque o cenário externo era muito favorável. E por que eu tô achando que o cenário externo pode ser favorável pra gente? Porque eu tô vendo um pano de fundo onde a gente teve recentemente um excepcionalismo americano, né? Mas este cenário do excepcionalismo americano, eu acho que começa a entrar em xeque. Como assim, Marília? Você está falando que os Estados Unidos vai quebrar? Não, gente. Parem com essa mentalidade 0,80, 8,80, tá? Ou 0,1. Não, não é isso. Eu tô falando na margem aqui. Os Estados Unidos estão com uma política altamente protecionista, colocando tarifas em vários parceiros comerciais. Na verdade, em todos os parceiros comerciais, né? Teve aquele Liberation Day que ele colocou tarifa em todo mundo. Ora, se os países vão exportar menos para os Estados Unidos, eles vão usar menos o dólar como moeda transacional, né? E eles vão procurar outros parceiros comerciais e outras formas de diversificar tanto as suas relações comerciais como as suas reservas, tá? Isso é importante. Tá tendo uma saída de fluxos dos Estados Unidos. Marília, você tá falando isso baseada em quê? Ora, se você pega um gráfico, e aí eu coloquei nesse artigo, um gráfico não, uma tabela, das reservas internacionais em moeda estrangeira do Banco Central, tá? Você vai ver
que em 2018, o quanto os bancos centrais tinham em dólar, tá? Era 89% das reservas. Em yuan era 0. Fast forward 2024, 78% das reservas em dólar. Então caíram de 89% para 78%. Enquanto em yuan, por exemplo, subiram de 0 para 5,31%. Tá? Dólar australiano subiu, dólar canadense subiu, libra esterlina subiu, iene subiu e euro subiu também. Só dólar caiu. Então você tem um país que está tarifando todo mundo, está mais protecionista, vai se centrar mais no comércio interno e não no comércio internacional, e isso tem um backlash, tem uma consequência que é o dólar vai ser menos utilizado. Então os países estão diversificando as suas moedas. Ah, Marília, significa que você está falando que o dólar vai de 90 para 0? Não. Você está falando que o yuan vai de 5 para 95? Não, gente. Eu estou falando na margem. As pessoas vão sair dos Estados Unidos um pouco e vão mais para outros países, tá? Procurando diversificação. Eles vão um pouquinho para o euro, não tem como. Mesmo a atividade econômica lá estando muito fraca, eles estão indo sim mais pro euro. A gente viu a valorização da moeda europeia, né? E eles estão indo muito também pro yuan, tá? E quando a gente olha essa questão da diversificação, a gente não acha muitos países que seguem em crescimento. Tá todo mundo olhando para uma alternativa. E eu, Marília, acredito muito que essa alternativa vai ser, em certa medida, a China. A China investiu durante décadas, desde 1980, investiu pesadamente em infraestrutura. Aí você vai falar para mim, ah, Marília, mas eles exageraram, criaram estradas que não levam nada a lugar nenhum. No finalzinho, sim. No finalzinho, sim. E aí entra Xi Jinping exatamente para mudar essa realidade em 2015, se não me engano. Mas antes disso, eles se tornaram o país com a melhor infraestrutura do globo. Tanto que você pede alguma coisa lá na AliExpress, em qualquer lugar, chega em 2 semanas na sua casa. Que país consegue fazer isso? E a infraestrutura deles não é só logística, é infraestrutura de energia. Eles têm muito investimento em energia elétrica mesmo, né? Assim, de alta tensão, de alta voltagem, para lidar com carros elétricos, para lidar com data centers. Então eles estão investindo muito em data center, em energias renováveis, coisas do futuro. Até pensando em inteligência artificial, você vai precisar de muita energia. Eles são o país que mais está investindo em energia nuclear também. Então você tem vários tipos de várias fontes diferentes de energia para que eles se tornem cada vez mais autossustentáveis em energia. E você tem ainda um mercado de trabalho barato, já não está tão barato quanto estava antes, mas ainda está barato, mas também com a tecnologia que está crescendo cada vez mais, e eles estão saindo desse modelo de negócios de fazer bugiganga para começar a competir de igual para igual com os Estados Unidos em inteligência artificial, em data center, em robotização da indústria, enfim, e assim vai. E junto com isso, Marília, você acha que a China vai passar os Estados Unidos? Resposta, eu acho que sim, tá? Inclusive tem economistas que falam que sob a paridade do poder de compra já passou, né? Mas eu acho que sim. Mas você não precisa achar, tá? Vamos supor que você não ache. Você não precisa achar. O que eu tô falando aqui é o quê? A Bolsa Americana tá 28 vezes preço sobre lucro. Você paga 28 anos de lucro para ter ação da Bolsa Americana. Enquanto a Bolsa da China está entre 10 a 11 vezes lucro. 10 a 11 vezes lucro. Tá muito barato. Só o Brasil tá mais barato que a China. Então
Então você não precisa nem acreditar em tudo que eu tô falando, você não precisa nem acreditar que o que eu acredito que a China vai passar dos Estados Unidos, que vai ser uma competição de igual para igual, você não a China vai aumentar muito em proporção das reservas internacionais de outros lugares, que realmente está tendo essa diversificação. Olha o preço do ouro, olha o preço do Bitcoin, você não precisa nem acreditar nisso. Mas, mesmo se a China não passa os Estados Unidos, será que está certo o preço sobre lucro do segundo maior país do mundo ser 11, enquanto o outro é 28? Será que está certo isso? E quando eu comparo os Estados Unidos com China, eu vejo que, por um lado, os Estados Unidos, os dois têm alta alavancagem, mas, por um lado, os Estados Unidos, 1/3 da dívida deles é detida por gringos. Então, se eles vão sair dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão ter mais dificuldade de financiar a sua dívida pública. Talvez vão ter que pensar em restrição de orçamento, e restrição de orçamento redução de gastos, é crescimento para baixo, né? Isso é um fato. Enquanto na China, a taxa de poupança da China segue muito alta e crescente, principalmente depois da Covid, e 100% da dívida chinesa, quase 100%, é financiada pelos chineses. Então eles não têm esse problema de, né, tão gritante assim de ter que reduzir a dívida pública por algum problema de rolagem, né? Então, assim, se a gente tiver um pequeno shift, tá? Se a margem for essa, uma pequena saída dos Estados Unidos, pensando que a gente não vai mais ter o excepcionalismo americano, né? A bolsa vai pro quê? Tá 28 vezes preço sobre lucro, vai pro quê? Vai para 40, 50, né? Se a gente tiver um pequeno deslocamento dessas placas tectônicas, a China vai se beneficiar demais, mas mais do que isso, nós, tupiniquins, somos a rêmora da China. Vocês sabem o que é rêmora? É aquele peixinho pequenininho que fica do lado das baleias e dos tubarões, sabe? O Brasil é a rêmora da China. De 2002 a 2008, durante o super ciclo de commodities que eu comentei para vocês, inclusive no governo Lula, inclusive durante muito aumento de gastos obrigatórios, reajustes de salário e tal. Sabe quando subiu a Bolsa Brasileira? 700%. 700%. Pega desde 2003 a 2007, tira 2002 o ponto mínimo e tira 2008 o ponto máximo, só porque a gente quer brincar aqui com os números. 400% de alta. 400% de alta. Por quê? Porque a gente foi a rêmora da China. Isso é crescimento chinês, isso é super ciclo de commodities, tá? Então, nós somos um dos grandes parceiros comerciais da China. E não tem como, nessa rotação de placas tectônicas, que não vai acontecer, de novo, não vai ser 8 para 80, mas é a margem, né? Um pouquinho que acontece, pode fazer um grande estrago na Bolsa Brasileira. E a gente viu isso recentemente esse ano, que a Bolsa Brasileira subiu mais de 20%, junto com a Bolsa chilena, junto com a Bolsa mexicana, junto com a Bolsa colombiana, porque a alocação em emerging markets subiu de 0 merreca para 0 merreca e mais um, tá? Então foi um pequeno aumento na bolsa um pequeno aumento na alocação de emergentes, na diversificação, na saída dos Estados Unidos, na diversificação, já levou a nossa bolsa aí para 140 mil pontos. Pra vocês entenderem que o que eu tô falando não precisa acontecer, né? O total do que eu tô falando não precisa acontecer. Mas se acontece um pouco, a gente já tem uma bolsa brasileira muito bem sustentada. E por isso, além do fato de que a gente tem uma eleição pela frente, que pode ter troca econômica, ou com a mesma manutenção do governo, eu acho que vamos ter um ajuste fiscal porque ele é inevitável,
a gente pode ter uma bolsa brasileira performando muito bem nos próximos anos, depois de muito tempo de bolsa brasileira de lado. E aí, a bolsa brasileira, infelizmente, ela é assim, se você ficou de fora porque você tá esperando as coisas melhorarem para depois entrar, você já perdeu todo o movimento. Ah, Marília, mas eu sou conservador, então você vai ter pouco, né? Mas eu acho que vale a pena ter. Então, na minha carteira do Advisor, eu me preparei um pouco mais para isso. Eu considerei um cenário onde os Estados Unidos ainda continua sendo um bom investimento, mas onde eu preciso parar para pensar em outros lugares também. E onde eu posso passar a começar a considerar que o dólar talvez não continue se valorizando. Talvez eu tenha que me expor a outras moedas, né? Então, no Advisor, eu falo bastante sobre isso. E a gente fez recomendações pensando neste possível novo cenário, que eu acho que tá passando, né, por trás, assim, pela nossa lateral, e a gente tá tão preocupado com STF, com eleição, com não sei o que a gente não tá vendo, a gente não tá enxergando que no final a gente é só uma jabuticaba. E que zero merrequel para um pouco mais de zero merrequel de investimento internacional vai jogar nossa bolsa a 200 mil pontos e a gente nem vai ter percebido, porque a gente vai ainda estar na discussão Lula, Tarcísio, Bolsonaro, Eduardo, entendeu? A gente vai estar lá enquanto a nossa bolsa tá, porque o gringo vai olhar a gente como a rêmora da China. E aí teve alguém, o Alex colocou China 11. Qual o problema do China 11 para mim? O China 11, você está investido na bolsa chinesa, mas você tem a exposição ao dólar. Então, se é verdade que você vai ter uma rotação aí, uma mudança dos fluxos de investimento, o dólar perde valor, tá? Então, você perde valor no dólar e ganha valor na bolsa chinesa. Então, você ganha menos, né? Ou ganha zero. Né? Eu acho que vai ganhar, eu acho que o dólar não vai se desvalorizar no nível que a bolsa chinesa subir, mas você ganha menos. Então você tem que se expor à bolsa chinesa sem a exposição ao dólar. Pelo menos eu prefiro, tá? Eu prefiro que você faça isso sem a exposição ao dólar e no Advisor eu falo exatamente como fazer, tá bom? E quem não tá ainda no Advisor, meu Deus, o que tá esperando, gente? Ah, fala a verdade, vai pra lá, tá? Eu vou deixar um link na minha bio com o link do Advisor que vocês têm que conhecer. Não dá para ficar olhando a árvore. Você tem que dar um zoom out e olhar a floresta também. Porque senão pode ser que você esteja muito preocupado com o curto prazo do Brasil e não esteja percebendo que a gente é a rêmora da China. E talvez você perca uma oportunidade, tá? Então, pronto, falei. E no final das contas, eu espero o quê? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a investir melhor. Eu espero que vocês tenham mais compreensão, né, de toda essa questão global. Principalmente ajudado vocês a proteger o patrimônio de vocês e a ganhar dinheiro também, porque a gente quer se aposentar mais cedo, não quer não? Eu quero, vocês querem. Eu já expliquei toda a lógica e o operacional dessa tese ao vivo para os meus assinantes no Nord Advisor. Então, quem entrou primeiro já viu e pôde tirar todas as dúvidas em tempo real comigo. Todo o conteúdo fica gravado e disponível. Mas para você que perdeu a transmissão, eu vou dar um desconto exclusivo, só aqui, para quem me vê no YouTube, de acesso ao Advisor Vitalício. Você paga uma vez e tem o acesso para sempre. E como eu já falei, minhas teses são muito pontuais. Eu não sei quando uma oportunidade como essa vai aparecer de novo e nem quanto tempo a janela de oportunidade vai se manter assimétrica para o nosso lado. O link para acessar o Advisor com desconto está na descrição aqui embaixo. Tô te esperando.